Olá, queridos! Bem-vindos a mais um clima astrológico. Hoje vamos falar do dia 14 a 28 de julho. Meus amores, como vocês estão nesse mês transformador, intenso, radical, onde tudo virou? Começou 2026 com muita intensidade, pelo amor de Deus. Gente, fiquei muito doente, muito doente. Peguei aquela gripe ou sei lá, o Covid, eu não sei o que foi. Eu só sei que desde o último clima que eu gravei acho que foi na sexta-feira, eu comecei a ficar doente no sábado, eu só fui melhorar quarta-feira. Eu perdi, né? Enfim, 10 dias eu fiquei muitos dias de cama, foi horrível, horrendo. Agora que eu tô voltando a existir, então foram 2 semanas que eu tirei férias, bem aspas, onde não foi férias, só foi sofrimento de doença. Foi terrível, não quero. Foi. E eu falei, né, no último clima, pessoal que sabe, né, que eu tenho ascendente em aquário, foi lua cheia em Capricórnio, eu sempre falo. Lua cheia da casa 12, ativação de casa 12, a gente tem uma tendência mais forte a ficar doente. Ai, dito e feito. Não tava tudo. Eu achava que eu só ia ficar cansadinha, não queria ter ficado dodói. Enfim, me recuperei, tô aqui, tô viva. Quero saber quem que pegou essa gripe, esse Covid, sei lá o que tá rolando aí, que conheço um monte de gente que ficou doente. E tá terrível, então se cuidem, pelo amor de Deus, socorro, credo, não desejo a ninguém. Como vocês estão? Me contem. Gente, tá muito intensa a energia. Tem muita coisa acontecendo. Julho é um mês, assim, extraordinário, fantástico, divisor de águas, mas ele vai meter o dedo em tudo que é possível de ferida, de questão que precisa ser olhada, tá? Todo mundo que eu conheço ao redor, todos os lados, vendo, assim, muitas mudanças, a coisa... Lembra que eu falei que agora é a hora do tufão de fogo, né? E dito e feito, gente, julho é extraordinário, mês, assim, onde... Lembra que a gente tá num parto, né? Eu falei isso no último clima, nós estamos num parto, e agora o trabalho de parto tá, assim, no ápice. Então, entendam isso, de que temos processos a finalizar, ainda estamos, né, no devagarzinho, de certa forma, não estamos 100% desse novo mundo de fogo, mas já as coisas já estão mudando radicalmente. Então, julho é esse mês de transição e de intensificação, de aceleração. Entramos no acelerador de partículas, estejam cientes disso, tá? Imagino que vocês já estão percebendo na vida de vocês. Então, eu vou elencar os 10 mil eventos que temos nessa quinzena, tá? Para depois eu mostrar um app e a gente começar a entender. É muita coisa. Vamos lá. Primeiro, lua nova e câncer, que é a coisa mais light, mais de boa que tem aqui rolando. 22 graus de câncer, a lua nova dessa quinzena. No dia 15, Urano, vai estar em Gêmeos, faz o sextil perfeito para Netuno em Áries. No dia 18, o mesmo Urano faz um trígono para Plutão em Aquário. Daí, Marte pega um sextil para Saturno em Áries. No dia 20, Júpiter em Leão, trígono Netuno em Áries. No mesmo dia 20, o próprio Júpiter faz a oposição para Plutão em Aquário. No dia 21, o mesmo faz o sextil para Urano em Gêmeos. No dia 23, Mercúrio fica direto, graças a Deus. No dia 25, Netuno em Áries, sextil Plutão em Aquário. Tem mais. E no dia 26, Saturno fica retrógrado nos 14 graus e vai ficar retrógrado até o dia 10 de dezembro. Meu Deus, é muita coisa, mas todas as coisas estão conectadas, tá? Então vamos por partes, vamos abrir aqui a baguncinha para a gente entender o que isso vai significar para a gente, né? Então vamos primeiro olhar para a Lua em Câncer. No dia 14 de julho, a gente vai ter uma Lua nova, é uma terça-feira, né? 6h43 da manhã, horário de Brasília. 22 graus, né? 21h59, 22 graus de Câncer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar o mapa de vocês, vão descobrir aonde vocês têm 22 graus de Câncer, que é ali que vocês estão plantando uma semente na quinzena. Novos começos, finalizações para novos começos para o próximo ano florescer, né? Onde lua nova a gente planta a semente, 6 meses depois, na lua cheia, naquele setor, a semente vem a flor, e depois ela vai morrendo e vira outra semente ano que vem, quando o pessoal de Câncer estiver fazendo aniversário. Então, todas as ativações de lua nova são processos de um ano ao todo, né? De iluminar o nosso mapa aos pouquinhos, né?
Então, gente, 22 graus. Ah, eu não sei ver isso. Tem um link aqui embaixo que eu criei um vídeo especial para você saber fazer isso no seu mapa, porque é vida, não dá para viver sem, tá? Legal. Só que esse setor, vamos retomar. Ele é um setor que eu tô falando dele, já tem uns bons climas aí. É o setor que a gente está terminando. Júpiter esteve em Câncer por um ano, de junho a junho, de 25 a 26. Então, foi um setor que expandiu, que cresceu, que trouxe oportunidades, né? Que teve muita coisa que rolou aí. E agora, com a lua nova, a gente tem a oportunidade de, abrir muitas abas. O que de fato quero dar continuidade nesse setor da minha vida, o que está rolando e bora lá, porque é um setor que está hiperativo. Então, observa, porque isso aí é ouro, é vida, saber o que é o setor câncer, né, para que está sinalizando. Daí a gente está, junto com essa lua nova, perdão, na retrogradação de Mercúrio, que começou dia X, já esqueci, e vai até dia 23 de julho, e a sombra, né, a finalização mesmo, é só em 7 de agosto, mas em 23 de julho ele já está andando para frente. Então, a retrogradação de Mercúrio, tenho falado aqui para vocês, aqui no Tiffany Flix, que aconteceu exatamente nos graus onde Júpiter retrogradou em Câncer, que foi ali mais ou menos dos 15 aos 25, 26, tá? E a retrogradação de Mercúrio tá ali. Então, a gente teve Júpiter expandindo o setor de Câncer para vocês, principalmente dos 15 aos 25 graus de Câncer, porque daí cada mapa tem uma casa, né, de um tamanho e tudo, então para quem já manja um pouquinho aí, você consegue ver melhor, assim, dos 15 graus em diante, né? Então, ele expandiu, aumentou, trouxe um monte de abas que vocês abriram. Daí, o Mercúrio começou a retrogradação. Foi que dia, gente, essa retrogradação? Ah, eu já nem lembro mais. Né? Foi em junho, finalzinho de junho, dia ali, eu não lembro mais. E aí, ele vem, Mercúrio retrógrado é perfeito, gente, para revisão e reorganização de ideias, conceitos, dados, informação. Então, essa retrogradação, ela é tão maravilhosa, tão excelente, tão perfeita, porque por mais que as coisas dão tilt e tem esse lado negativo de Mercúrio, quando a gente usa a retrogradação de Mercúrio ativamente, propositalmente, é fantástico e genial. Ela se faz sozinha, né? Então, ele está aí reorganizando esse setor, tá? Por exemplo, se fosse essa pessoa aqui de ascendente em Câncer, é uma reorganização de identidade, de quem ela é e o quanto que ela se expandiu e se abriu para uma nova vida aí no último ano, por exemplo, né? Então, o Mercúrio está aí, tipo, tecendo, recosturando, reorganizando. Então, essa retrogradação ela tem que ser aproveitada ao máximo, gente, porque ela realmente está excelente. Nesse sentido, né, a gente ativar esse propósito da retrogradação, porque se a gente tentar seguir a vida para outros cantos, não vai ir para frente tão bem, porque tem coisas que precisam ser reorganizadas ali naquele setor, tá? Então, ativamente usem isso. E aí, essa lua nova, que vai ativar por 15 dias esse setor, principalmente, claro que o processo todo é um ano, mas a gente vai sentir ela nos 15 dias, ela está acontecendo junto com esse Mercúrio retrógrado naquele setor que ficou ativado por Júpiter. Então, assim, temos 15 dias para, de fato, né, dissecar esse setor, olhar com calma o que tem, o que não tem, o que é, o que não é. Então, tá maravilhoso para fazer o encerramento. Então, Mercúrio fica direto no dia 23 de julho e termina a sombra no dia 7 de agosto. A partir dali, a coisa começa a ficar mais organizada, né? A partir do dia 23, assim, tipo, as abas importantes você manteve, as abas ali que não fazem mais sentido você fechou, e aí você vai dar essa continuidade nesses 15 dias. Então, tá maravilhoso, porque querendo ou não, essa lua tá valendo até dia 29 de julho, que é quando vai ter uma lua cheia, e a retrogradação de Mercúrio acaba no dia 23. Então, assim, até o final de julho, comecinho de agosto, esse setor tá assim, né, nessa lapidação. E aí não vamos esquecer, Marte vai entrar em Câncer ali para frente, né, daqui a uns 30 dias, mas ele logo daí vem para finalizar total esse setor assim de forma maravilhosa. Então, olha, ouro, vocês olharem o que está sendo chamado para ser resolvido, terminado e reorganizado, tá? Então, aproveitem essa influência. O Mercúrio retrógrado, né? Junto aqui com... não, só o Mercúrio retrógrado, ele está parado em quadratura com Saturno.
Por um lado, as informações, elas vão ficar mais truncadas, mais, de difícil acesso, às vezes o tic-tac não está funcionando tão bem, mas por outro lado, a capacidade de daí sentar, concentrar e organizar é maior. Então não tentem seguir correndo com novos projetos, vamos olhar tudo que está pendente, que precisa ser resolvido. Gente, eu fui mexer em armário que eu não mexia faz um tempão, aí olhar, tirar, esse é o melhor momento para o Mercúrio retrógrado para reorganizar as coisas que estão pendentes, gavetas simbólicas, né, que precisam ser olhadas. Isso daí fica muito forte, então aproveitem essa influência, tá. A lua nova em si, ela tá nessa configuração, o restante da configuração aqui nem afeta tanto ela, tá. Então foca realmente nesse setor, e esse é o ouro da quinzena, né, continuar olhando para o setor câncer, e esse Mercúrio retrógrado trazendo coisas que ainda precisam ser resolvidas desse setor. Legal, então é isso que nós temos aqui para a lua nova maravilhosa e esse processo. Agora vamos conversar sobre todo o restante, que é o que está acontecendo, né, que está genial, incrível, absurdo, e é toda essa bagunça aqui que eu tô trazendo para você, tá? O que que tá rolando, o que que rolou, né, gente? Marte passou por cima de Urano recentemente, em ápice ali no dia 4 de julho, nós tivemos um terremoto simplesmente, né, nesse processo, que é o furor desse Marte-Urano, que muitas vezes traz acidentes, desmoronamentos, acidente de avião, acidente de helicóptero, essas coisas mais, assim, dramáticas a gente acaba vendo com Marte-Urano. Só que como um todo, eu não sei se vocês perceberam, para mim foi muito palpável, assim, muito tangível. Uma ansiedade, uma tensão generalizada, não dos outros, mas no ar mesmo, assim, eu sentia, sabe? Essa agitação mental, porque em Gêmeos, né? Nossa Senhora, uma coisa louca, assim, uma energia muito forte. E o que que foi tão importante também que aconteceu junto com isso, assim, que a gente tá vindo desse lugar, né? O Marte ativou Urano, ativou Plutão, ativou Netuno, ativou e o Júpiter anteriormente. Então ele ativou a configuração soberana que a gente tem no céu, que é ela que a gente vai falar agora, tá? Então, nós temos nesse exato momento Netuno em Áries, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos e agora finalmente o Júpiter em Leão. Esse é o ano novo, né? Que são todos os planetas maiores em novos signos de ar e fogo, o famoso tufão de fogo. Então, o Marte ativou essa configuração e chamou todo mundo aí nos últimos dias para: cadê o novo movimento? O que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? Não dá mais para viver essa vida. Vamos para a nova vida. E no caminho as coisas vão quebrando. E aí a gente teve a entrada de Júpiter em Leão, que fez uma quadratura para esse Quirón em Touro e pode ter exacerbado feridas, questões que precisam ser olhadas, tipo merda no ventilador mesmo, em todos os sentidos, mas no sentido de limpeza, de purificação, de renovação. Porque se a gente não olha as questões que estão ali, a gente não vai para frente. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo que a vida coloque dedo na ferida, exacerbe questões que estão ali para que elas sejam purificadas, né? Então eu vi muito disso, eu vi muitas pessoas passando por questões intensas, profundas, complexas, mas no sentido de vamos resolver para poder ir para frente, tá? Então a mega configuração se formou já no começo de julho, por isso que eu tenho falado para vocês que julho é um mês tão importante. E o que está acontecendo, todos esses eventos aqui de julho, na verdade, eles já estão em atividade faz tempo, mas todos ficam exatos nessa mesma quinzena, né? Eles ficam ficam em configuração exata, numérica, né? Ali do grau. E isso traz aquela tensão, né? No sentido de exatidão, de necessidade de movimento e ação. Então, o que a gente tem aqui, ó? O Urano. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Urano está em 4 graus e fica exato com esse Netuno, que fica Urano, fica exato com esse Plutão, que fica o Júpiter fica exato com esse, que fica com esse, que daí também vai fazer oposição para esse. E se forma essa grande configuração de ar e de fogo. A lua cheia que a gente vai ter
em Aquário, no dia 29 de julho, vai ser extraordinária. Por quê? Vai ser em 6 graus de Aquário, junto com Plutão e ativando toda essa configuração que está aqui nos começos dos signos, tá? Então, o nosso mapa, as casas astrológicas todas, né? Se a gente for pensar em casas iguais, né? Como vamos fingir que todo mundo aqui tem as casinhas a 0 graus, né? Que não é o caso, claro, a gente teria que fazer uma análise de mapa individual. Mas tecnicamente, se a gente olhar, né, fosse olhar através da visão das casas iguais, né, assim, do comecinho do signo, é, tudo mudou de energia, tá? Tudo reconfigurou. A ativação agora de casas completamente diversas, né? A gente tinha Plutão e Capricórnio desde 2008, a gente tinha Netuno em Peixes aí desde 2011, 12, Urano estava em Touro desde 2018, então a gente tinha planetas que demoram muito tempo para mudar em signos ali de terra e de água, e agora tá todo mundo em outro elemento, e esses elementos todos combinando ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito extraordinária que a gente está vivendo agora nesse segundo semestre de 2026, onde tudo vai meio que todos os nossos projetos, nossas ideias, eles vão decolar, as coisas novas estão chegando, né? Só que a gente vai quebrando uns ovos no meio do caminho. Não fiquem imaginando que eu sei que rolam uns delírios, né? Ah, agora tudo vai dar certo, tá tudo ótimo. Não é assim a vida, né, gente? A vida é complexa pra caramba, mas é movimento, é energia, é atividade, é vida nova que tá chegando mesmo pra gente agora, novas temáticas que vão começar a ser vistas nesse segundo semestre, tá? Aí a configuração que fica na quinzena o Júpiter continua, né, exacerbando esse Quirón, e ele começa a fazer a oposição exata, já tá, né, mas ele fica cada vez mais forte, e na lua cheia é que fica exata essa oposição para Plutão. E isso é excesso de energia, excesso de movimento e excesso de dores também que precisam ser vistas, tá? Gente, tudo que for surgindo, vai anotando, vai. Porque até eu, né, fiquei, me pegou surpresa, assim, essa configuração, umas questões que apareceram internas, assim, né? Mas é como se aquilo precisa ser visto, assim, imediatamente, né? Aí do nada aquilo vem. Aí a gente tem que aproveitar, assim, uma dor que vem, uma sensação estranha que venha, porque aquilo tá sendo chamado para ser liberado, tá? Com muita intensidade. Coletivamente, fato, a gente vai ver umas coisas aí rolando, principalmente questões de dinâmica de poder e tensão de nações. Por quê? O Plutão em Aquário está chamando aí para essas revoluções de tecnologia que a gente tem visto, as big techs vão ser uma coisa descontrolada aí nos próximos anos, a gente vai ter que lidar com isso aí nos próximos 18 anos, né? Desde o começo da tecnologia e da IA, que foi com a entrada de Plutão em Aquário, que estourou, né? E aí isso a gente vai ter que lidar, né? As novas nações são as big techs agora, vamos ser sinceros, é isso que aconteceu e a gente vai ter que lidar com isso. Só que a entrada de Júpiter em Leão, Leão é um signo oposto a Aquário, enquanto Aquário fala da mente coletiva, né, da galera, da coletividade, o Leão ele fala da individualidade, da soberania, né, do rei e rainha que temos dentro de nós, né, esse soberano, essa autoexpressão. Então, um Aquário só Aquário sem Leão é frio, é distante, é muito mental, né? E o Leão sem Aquário não consegue ver que é importante para o bem-estar social e coletivo, foca muito em si mesmo. Todos os signos que estão em oposição só estão na perfeição quando eles integram o seu signo oposto. Então, essa ativação, né, que a gente já tem de Plutão em Aquário, chamando para essa questão da tecnologia e da coletividade, né? O que nós vamos ser como sociedade agora? A gente vai ter que lidar com isso aí por bastante tempo. E junto com Júpiter chegando em Leão e falando, mas vamos expandir a soberania do eu, né? Vamos olhar para essa coisa individual. Isso é um conflito. Sim, eu falei conflito. Falei, saiu, não sei da onde. Deixa eu até tomar uma água. Esse conflito que vai rolar, tá? E aí, quando a gente pensa, com certeza a gente pode ver coisas aí das tecnologias, desse pessoal, enfim,
brigando, se expandindo, fazendo IPO, sei lá o que esse povo faz. Mas, mais do que isso, donos de empresas barra donos de nação, porque agora é dono de nação, né? O outro lá já ele é dono da nação. Se expandindo, se crescendo. E aí não foi, gente, que começou essa energia aqui de ar e fogo e o conflito não voltou lá no Irã, no Estreito de Hormuz? Voltou essa semana agora, esses dias, né? Acho que foi 3, 4 dias atrás que voltaram a se atacar. Eu falei pra vocês, maio e junho, né, a gente vai ter uma pausinha, vai dar uma amenizada nas energias, e agora que a energia começou a voltar a ficar muito ativa, o que que aconteceu? Não, vamos voltar a brigar, né, e a gente vai ter que lidar com esse conflito chato aí ao longo do ano, que só atrapalha a gente, só faz subir os preços, né, porque a gente não tem mais nada para fazer, né, afinal, nossa vida gira em torno, né, desses grandalhões que só querem estar atrapalhando a nossa vida, né. Então vai ter esse conflito, tá, entre a soberania, olha como eu sou rei, um déspota, né, e aí o que que é importante para o coletivo. Então, muito provavelmente até meados de agosto, inclusive a gente vai ter um eclipse em Leão, né, que vai também ativar tudo isso. A gente vai ver essa coisa do rei, do soberano, né, da autoridade vindo à tona para ser olhado, positivamente, negativamente, não importa, mas essa questão ela vai surgir para ser olhada, porque Leão fala de reis, né, enquanto que Aquário fala do coletivo, da plebe, vamos dizer assim. Então essa questão vai surgir com certeza para a gente olhar, inclusive família real, né. Aliás, né, a família real ali da Inglaterra, eles têm muitos pontos nos mapas deles, nesse comecinho de aquário aí de fixo, né, touro, enfim, escorpião, aquário e leão. Então a gente vai ver uma movimentação grande vindo deles também aí nos próximos 1, 2 anos, com certeza, tá. Então vamos observar. E como tudo isso está conectado a esse Quirón em Touro, feridas coletivas, questões que precisam ser olhadas, gente, estejam preparados para surgirem coisas aleatórias na vida de vocês, tá? Mas lembra que precisa tudo ser iluminado, tudo precisa vir à tona para ser iluminado, para ser visto, reconhecido, purgado, extirpado, renovado, tá? É esse o lema que vocês têm na quinzena de vocês. E é isso que é tudo isso aqui que eu expliquei, ó. Urano em Gêmeos com Netuno, Urano com Plutão, Júpiter com Netuno, Júpiter e Leão oposição a Plutão, Júpiter e Leão sextil Urano, Netuno em Áries sextil Plutão em Aquário. Essa configuração fica aí com a gente o semestre inteiro. O Júpiter não, né? O Júpiter vai embora e ele solta todo mundo, mas esses aqui, Plutão, Netuno, Urano, eles que são extremamente importantes para a definição da energia do coletivo, eles seguem conectados, tá? E o mais forte de todos eles, com certeza, é esse Plutão em Aquário, Trígono Urano em Gêmeos, né? Fazendo as ideias inovadoras descerem para o nosso dia a dia, que é Gêmeos, né? Então, isso realmente vai ser expressivo no nosso próximo ano. A gente vai ver muita coisa surgindo. Aí, o que é interessante também é que o Saturno e o Netuno, eles se encontraram em Áries este ano, no começo do ano, e pela primeira vez agora eles se separaram, tá? Eles estão a 4 e 14, já é uma separação significativa. No entanto, de fato mesmo, essa crise, né, do individual, essa crise da guerra, essa crise da autoafirmação que a gente está vendo, ela segue, né? Não é só porque eles separaram pelo grau que eles não estão no mesmo signo e trazendo isso, porque enquanto Netuno ele tem uma tendência quando ele entra num signo a espalhar, o Netuno ele rege mídias, essas coisas que as informações passam assim, ó, de uma forma que a gente nem sabe como, né? Essa informação de névoa que chega em todos os lugares, né? Então, ele trouxe a temática de Áries, que muitas vezes traz temática bélica, temos falado disso bastante aqui. E o Saturno, junto dessa conjunção Saturno e Netuno, traz muito mudanças de ideais, né? A última vez que eles se encontraram foi na queda do Muro de Berlim, quando tivemos uma mudança dramática de como a sociedade está estruturada. Aí agora, nessa conjunção de Saturno e Netuno de 2025, 2026, a gente viu os conflitos bélicos surgindo com mais força,
principalmente quando eles se encontraram ali em fevereiro junto com o eclipse, vimos tudo isso daí que a gente está lidando do Irã e Estados Unidos, que é o conflito principal. Claro que tem outras milhões de coisas acontecendo, tem a Ucrânia lá que nunca mais conseguiram terminar aquela porcaria lá, aquela guerra, e aí esses dois estão aí. Como a gente vê agora o Saturno retrogradando, no dia 26 de julho, até 10 de dezembro, ele vai voltar até 8 graus de Áries. Então, ele volta a reaproximar de Netuno. Então, enquanto o Netuno quer espalhar a questão ariana para o coletivo, o Saturno quer refrear e organizar e estruturar essa questão. São dois planetas que não tem nada a ver um com o outro, né? Dois arquétipos. Então, agora na retrogradação, eles vão voltar a se unir. Então, todas essas temáticas que surgiram coletivas vão de volta a ser revisadas, né, dos conflitos, das guerras. Isso aí vai longe, infelizmente, vai ser difícil eles conseguirem. Na verdade, né, não é nem encontrar uma paz, é que o que aconteceu foi, quando a gente pensa nos encontros de Saturno e Netuno, como eles trazem, esse encontro traz uma reorganização dos ideais, tipo uma dissolução, Netuno, de estruturas, Saturno, como uma renovação. Qual que eu falei já? O Saturno vai estruturar novos ideais, Netuno, e o Netuno vai dissolver estruturas antigas, né? Saturno, Netuno dissolve o Saturno. Tanto uma estrutura a névoa, quanto o outro dissolve a rigidez. É antagônico, né? Então, a maneira que a sociedade estava se tecendo desde o Muro de Berlim para cá, já se dissolveu e agora existe uma nova configuração geopolítica que está tomando forma. E a guerra ali do Irã, do Estreito de Hormuz, ele é só um símbolo, assim como o Muro de Berlim foi lá atrás, para uma reorganização geopolítica, né, dos blocos de comércio. Aí foi o outro que inventou os tarifários. O outro não tem o que fazer. Ai, gente, não tem o que fazer. Ai, vamos. Agora a Tiffany, pessoa física, desceu aqui. Vamos conversar? Que assim, ó, ele tem, acho que ele tem 80 anos. Podia estar em casa, né, lendo jornal, jogando golfe, né? Tipo, curtindo o dinheiro dele, bilionário, curtindo o dinheiro dele. Não, ele tem que... O que é o narcisismo, né? Ele tem que atrapalhar a vida de todo mundo. Meu Deus do céu. Eu me revolto com isso, que ele podia estar, tipo, fazendo qualquer coisa. Menos isso, né? Mas não, ele tá lá, azucrinando, trabalhando o dia inteiro, 24 horas, gente. Vai descansar, 80 anos, vai jogar golfe. Que eles gostam de jogar golfe, aquele pessoal. Ah, desabafo. Então, esse negócio volta forte, tá, gente? No segundo semestre. Saturno chega a 8 graus, o Netuno, ele não passa de 2 graus, então eles vão se reencontrar no 12 de dezembro, se eu não me engano. 10 de dezembro, o Saturno fica retrógrado e o Netuno ele fica direto no dia 12 de dezembro e o Saturno no dia 10 de dezembro. Então, os dois vão parar muito pertinho no final do ano. Então, a gente vai ter que ter paciência, porque essa questão vai encher ainda bastante a nossa... Vai dar bastante preguiça ainda. Eu ainda vou reclamar bastante sobre isso aqui com você, tá? Então, gente, é isso. Configuração extraordinária. Vamos trazer só um último, que eu gosto muito que vocês interpretem o mapa de vocês, né? Eu acho que é muito mais relevante do que ficar falando aí desse povo que não tem o que fazer, que devia estar aposentado e fica atrapalhando minha vida. Enfim, que a gente quer fazer viagem, quer comprar uma passagem aérea, a passagem aérea vai ficando mais cara e a gente não pode nem curtir as nossas férias, porque tirando fora todo o drama, né? De outras coisas, assim, né? Muito piores do que minhas férias, mas eu também quero tirar férias, quero comprar uma passagem aérea, quero poder pagar a passagem aérea, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí esse pessoal fica causando e a gente não pode nem viver a nossa vidinha, né? Enfim, desabafos à parte. Olha lá direitinho aonde você tem o signo de Áries no seu mapa astral. É aqui que tá tendo uma auditoria, um inventário. Esse setor da vida de vocês, ele tá assim sendo chamado para ser reestruturado, reorganizado. Inclusive a retrogradação agora de Saturno no final do mês fala, legal, vocês lançaram mão em tudo isso daí, agora vamos revisar toda essa questão. Vamos supor que fosse a casa 9, né?
aprimorar intelecto, estudar coisas mais profundas e fazer uma graduação, conectar com o mundo estrangeiro, etc. Então, tem esse chamado aqui dessa auditoria, desse trabalho duro que está sendo feito nesse setor. Enquanto que o setor de Gêmeos, pela presença de Marte aqui, Urano está começando a inovar esse setor e o Marte está trazendo uma atividade. Esse setor aqui, pelos próximos 30 dias, é onde a gente está ali, ó, trabalhando, fazendo as coisas acontecer. O setor Câncer do nosso mapa é o setor onde a gente está finalizando tudo que foi aberto, expandido no último ano. Tá? Então, só já sabendo esses 3 pontos, vocês já resolveram a vida de vocês inteirinha. Tudo que está acontecendo agora já está na clareza. E por último, mas não menos importante, o Júpiter em Leão começa a abrir esse setor que estava parado, não tinha nada acontecendo, vai começar um monte de atividade aqui, e no segundo semestre a gente vai ter uma configuração crazy, louca, sobre a qual eu vou falar bastante, mas ainda não é a hora, porque, né, as coisas têm o seu tempo ainda temos o parto, gente, o neném não nasceu ainda, o parto ainda tá rolando, principalmente câncer, né? Signo de câncer e parto tem tudo a ver. Então, mas já entendam que logo, logo o setor leão vai dominar a vida de vocês, mas ainda não, tá só começando. Mas os indícios já surgiram, lógico, né? O Júpiter já entrou em leão, mas ainda tem chão e isso vai tomar nossa vida no segundo semestre. Lembrando que o setor leão e o setor Áries do nosso mapa estão em trígono. Então, são 2 setores que agora vão interagir muito bem a partir de agosto. Vamos conversar muito sobre isso aqui, tá? Então, gente, ó, se preparem que julho é um mês que cada dia vale por 20, tá? E, de fato, já acabou o ano, não tem mais o que fazer, é uma coisa, assim, surreal de rápido que tá passando. Se já passou voando o primeiro semestre, gente, já acabou o ano, porque essa energia aqui, ó, é tudo acelerando, quântico, é uma loucura, tá? Mas eu tô animada, eu tô empolgada, eu acho que a gente tá precisando dessa mudança, né? A gente vai quebrar uns ovos no caminho, vamos fazer um omelete, né, com isso. Mas vamos renovar, a sensação de renovação que tá chegando na nossa vida, e eu acho que a gente tem que aproveitar. Mas ainda estamos em trabalho de parto, tá? Tô tentando postar aos sábados, tá, gente? Vou fixar. Já na semana passada, clima passado já postei no sábado. Esse vou postar no sábado. E a ideia é que os climas agora, eles vão ser aos sábados, quinzenalmente. Semanal é muita coisa. Ai, gente, vocês olhando minha cara toda semana, vocês vão cansar de mim. Então, quinzenal nos sábados, tá? Porque daí vocês se organizam e sabem que quinzenalmente, nos sábados, vocês vão encontrar o clima. Não vou mais organizar através da lua nova ou lua cheia, mas sim nos sábados, quinzenalmente, tá? Eu tô organizando várias coisas aqui, tô refazendo meu site, tô finalizando meu curso, tô fazendo um monte de arrumação com esse câncer aqui também. Eu também sou filho de Deus, também tenho mapa astral, né? E aí tô reorganizando toda a minha vida profissional. Então, essa é uma coisinha que já saibam disso, que agora os climas saem aos sábados, quinzenalmente, tá bom? Para vocês poderem organizar a quinzena de vocês. E é isso, amados. Espero que vocês estejam bem. Me contem as fofocas aqui. O que rolou, né? Desde que Júpiter entrou em Leão. E se preparem, cada dia aqui é milhões. Assim, não, essa quinzena, gente, eu nem sei, eu gravei o clima ontem, já tô aqui de novo. Então, eu já tenho certeza que amanhã já é dia 29 de julho, porque a energia dessa quinzena é uma loucura. Cada dia vai valer por 10 e vai voar, tá? Então, se preparem. Eu vejo vocês no próximo clima astrológico. Até lá!